Bom dia! Segunda-feira, mais um dia do desafio. Bora para uma live especial. Bom dia, Su. Bom dia, Priscila. Gente, se eu não fizer meu ritual, vocês não vão saber quem é eu, porque tem gente que até imita. Eu de manhã, com meu café. Trouxe um pastor hoje. Pastor? Para trazer a palavra para vocês. Bom dia, Paula. Bom dia, Rosa. Bom dia, Silvia. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. A palavra hoje vai ser de Mateus ou vai ser de Pedro? A palavra hoje? Depois eu falo. Não, vai ser carro. Não, a palavra de direcionamento. Eita, gente, se prepara. Prepara para a palavra de hoje. Bom dia, Nath. Bom dia, Letícia. Uma semana abençoada para todos. Amém. Bom dia, Paulo. Deixa eu colocar um sonzinho aqui pra gente começar. Vocês estão vendo que eu ainda tô com voz de pato, né? Minha voz não tá das melhores ainda. Eu já vou chamar aqui o Edgley pra ele começar a dar a palavra. Pra gente não passar muito do horário de começar, tá bom? Bom dia, né? Amém. E eu vou deixar Deus usar ele nessa terra, tá bom? Gente, envia essa live pra alguém. Eu sei que você tem aí pelo menos uma ou duas amigas. Clica na setinha aqui e já envia pra alguém, pra essa pessoa poder ouvir essa palavra também, tá bom? Vou deixar vocês aqui na mão dele. Pode vir. Eita, glória. Eita! Bom dia, gente. Tudo bem com vocês aí? Você vai vendo aqui, ó. Às vezes eles vão falando aqui, ó. Igual ela falou aqui. Entendi. Glória a Deus. Primeira live minha, na minha vida aí. A Chal me convidou para esse propósito que vocês estão fazendo, né? E falar um pouco de mim. Me chamo Edgley, tenho 41 anos, casado com Rafael Amazoni. Temos uma filha de 6 anos. A Chal falou que eu sou pastor, mas eu não sou pastor. O Senhor já liberou palavras sobre a minha vida, mas eu não tenho a unção pastoral, então eu não cuido de nenhuma igreja. Mas algumas pessoas já me veem com essa unção aí. Mas glória a Deus. E eu queria falar com vocês hoje sobre chamados e escolhidos. Quando a Chal falou para mim sobre vir hoje aqui, deixar uma oportunidade, uma palavra, né, para vocês que estão nesse grupo aqui. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar para mulheres? Porque o propósito, né, só tem a mulherada aí. E o Senhor falou para mim, fale sobre chamados escolhidos. E aí, eu vou falar um versículo aqui, Mateus 22, 14. Fala bem assim, ó. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí, esse versículo, ele inculcou muito a minha cabeça há anos. Que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu ficava pensando, como assim? Chamado, mas aí o cara é chamado e ele não é escolhido? Mas já não chamaram para alguma coisa? E não é escolhido? E aí, um dia o Senhor foi falando comigo. O chamado é um convite, a oportunidade de fazer parte de algo maior. Então Deus, ele te convidou para algo maior, certo? Então Deus chegou um belo dia e falou, vem fazer parte do meu reino, vem fazer algo para mim. Então ele chamou, essa voz ecoou. No livro de Isaías,
Se eu não estou enganado, é Isaías 6. O Senhor ele vai chamar Isaías, o profeta Isaías. Ele ainda é novo. E aí o Senhor dá uma visão para ele do trono de Deus. Ele reconhece o pecado dele. Ele olha para aquela visão e fala: meu Deus, eu vou morrer. E aí ele reconhece um pecado dele, que ele fala assim: eu sou um homem de impuros lábios, eu vivo num povo de lábios impuros. E aí o Senhor vem um anjo com uma tenaz, com uma brasa de fogo, toca nos lábios dele, e ele se converte ali. Ele é preparado para o chamado dele, que é profeta, né? Ele vai falar. Então tudo aquilo que você reconhecer na sua vida, Deus ele vai tocar para mudar você. Então se você chegar como Isaías e falar: eu sou uma mulher de lábios impuros, o Senhor provavelmente vai tocar na sua boca e você não vai ser mais uma mulher de lábios impuros. Eu tenho uma mente impura, o Senhor vai tocar na sua mente e você não vai ter mais uma mente impura. E assim vai acontecendo. Então é necessário que você precise reconhecer o seu erro para que o Senhor opere. E aí Isaías, acontece esse boom de Deus na vida dele. O Senhor sara a fala dele, né? A linguagem dele. E aí o Senhor do trono, eu estou pondo as minhas palavras, tá, gente? Mas Isaías 6 fala essa passagem. Aí o Senhor do trono chega e fala: quem irá por nós? Então quer dizer, o Senhor tinha falado com ele lá, tinha mostrado uma visão, tinha falado com Isaías já. Isaías tinha reconhecido, tinha sido purificado, mas aí o Senhor lança no ar assim. Chega e fala: quem irá por nós? Porque o Senhor precisava de um profeta para profetizar sobre a nação de Israel naquele tempo. E aí Isaías fala: eis-me aqui. Então o Senhor lançou um chamado. Ele poderia ter virado já para Isaías ali, certo? Que estava em toda aquela situação já tinha visto, já tinha passado todo aquele processo. E poderia ter falado: Isaías, vai por nós e profetiza. Mas ele lançou: quem irá por nós? Ele fez um chamado. E aí Isaías falou: envia-me a mim. E ali começa o chamado do profeta Isaías. Então o chamado, ele vai ser lançado. Não sei se todo mundo aqui é crente, não sei se todo mundo aqui já conhece o Senhor, mas o Senhor ele vai te chamar. Uma hora ele vai te chamar. O propósito dele o maior propósito do Senhor é ide e anunciar o evangelho a toda criatura. Todos aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Então o projeto do Senhor é anunciar o evangelho pelo mundo. E aí ele faz esse chamado para muitas pessoas. Só que muitas pessoas ouvem o chamado, mas elas não se posicionam como o escolhido. Então assim, a gente vem entender hoje que o chamado ele é para todos. Deus falou, anunciou. Você escutou em uma igreja, você escutou em uma pregação de rua, você escutou no YouTube, você escutou em qualquer outro lugar. O chamado de Deus, aquilo mexeu no seu coração, mas e agora? Aí você fala: e agora? O que eu vou fazer? Agora você tem que se comportar como um escolhido, né? Enquanto o escolhido é aquele que aceita o chamado e age de acordo com ele, seguindo o propósito. Então, o chamado é o convite, a oportunidade de fazer parte de algo maior. E o escolhido é aquele que aceita o chamado e age de acordo com ele, seguindo o propósito. Então, veio o chamado, você entendeu o chamado e aí você age conforme aquilo que Deus colocou no seu coração, e aí você age como um escolhido. Aí você vai trabalhar no reino de Deus como alguém que é realmente escolhido. Tá dando para entender aí, gente? Ou eu estou viajando demais? Dá um ok aí, se vocês estão conseguindo entender. Então, tenho certeza que no coração de cada um de vocês aí tem um chamado. Tem algo que ecoa, tem algo que grita no seu coração, tem algo que queima, tem algo que você fala: cara, que isso? Isso aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, mas isso aqui queima o meu coração. Isso aqui é algo que eu acordo assim, a hora que eu me vejo, eu estou pensando já. Provavelmente esse é o chamado que está ecoando no seu coração de Deus. Vou dar o meu exemplo. Eu sou convertido aí há uns, sei lá, eu não conto, mas deve ter aí seus 23, 25 anos que eu sou convertido. Tenho 41 hoje,
aceitei Jesus com 15 anos, e aí todo aquele processo, de novo convertido e tal, e eu aceitei o Senhor na igreja Ágape, aqui de Ubatuba. E lá, na época, tinha todo um processo de aprendizado, então eu passei por todo esse processo. E aí eu fui... eles trabalhavam em células antes, assim como algumas igrejas fazem hoje. Então eu fui Timóteo de uma célula, e depois eu fui líder de uma célula, depois eu trabalhei em encontro, depois eu ministrei em encontro. Aí depois eu saí da Ágape, passei um tempo longe, depois quando eu voltei para a igreja Shalom Adonai, do pastor Tiago. E ali eu trabalhei com jovens, ali a gente fez Cine Glória, a gente fez alguns eventos com eles, assim, e fiz um encontro. E aí o encontro foi algo que foi uma chamada que Deus pôs no meu coração, porque até então eu trabalhava na funcionalidade da igreja. A igreja ela já tem aquela estrutura e você trabalha ali dentro, né? Hoje eu estou na Alto Mar. Então a Alto Mar hoje ela tem uma estrutura de trabalho, e aí as pessoas vêm, se encaixam ali dentro e vão trabalhando naquilo que Deus vai pondo. Eu fiz isso um tempo, mas hoje eu tenho aprendido a andar no meu chamado. Então assim, esse encontro que eu fiz na Shalom Adonai foi algo que Deus pôs no meu coração. Tanto que na época eu cheguei para o meu pastor e falei com ele sobre isso, com algumas outras pessoas, e eles chegaram e falaram, cara, muito legal, a ideia é da hora, a gente não tem esse costume aqui, mas se você quer fazer, faz. E simples assim, faz lá. E aí eu falei, tá bom, eu vou fazer, mas eu vou fazer como? E aí o pastor falou, cara, faz, a ideia é tua, faz aí. E aí eu falei, cara, eu vou me virar. Eu falei, Deus, e agora? Como é que eu faço esse negócio? Eu já tinha participado de vários, trabalhado e ministrado em alguns, mas nunca tinha organizado um encontro assim. E aí Deus foi dando. O Senhor foi dando o jeito que ia ser, a estratégia como fazer, foi dando as ministrações, foi enviando aquelas pessoas que realmente queriam participar do projeto comigo. Enfim, a gente fez, aconteceu, foi uma bênção. E aquilo foi um boom nesse lance de chamado, assim, sabe? Porque até então eu só tinha vivido dentro da estrutura da igreja, que era a estrutura pronta, e eu ia trabalhando dentro, com o Senhor. Mas quando eu saí e fiz isso que o Senhor pôs no meu coração, foi algo que eu rompi, assim, cabeça deu um... Falei, cara, é isso que eu gosto de fazer, é isso que o meu coração queima, eu vou fazer uns eventos com o Senhor e tal. E aí, muitas vezes, para alguns, eu fiquei maluco, eu fiquei rebelde, eu fiquei um cara que não é submisso a lideranças e por aí vai. Porque a gente sabe como é que é o sistema religioso. Ele é bruto, eu falo pro Tiago e Pachal bastante isso. O sistema é bruto. Ele esmaga você. Assim como eles tentaram esmagar o Senhor, eles vão esmagar todos aqueles que se levantam no reino de Deus para fazer algo do Senhor, do céu nessa terra. Oh, glória, meu Deus, aleluia. E aí eu fui me posicionando nesse desejo, nessa chama. E aí eu fiz 4 anos e meio uma reunião que se chama Somos Luz do Mundo. Era eu, a Rafa, o Jesus e mais algumas pessoas. E eu conversei com o meu pastor na época também, falei, cara, tem um amigo meu que quer que eu leve uma palavra lá na casa dele e tal, e aí, só que eu queria que a igreja participasse disso. Aí mais uma vez ele falou, cara, se o cara tá te chamando para levar a palavra, vai e leva. Eu falei, então tá bom, vamos embora. Aí eu entendi, eu falei, cara, preciso de, entre aspas, eu não preciso de ninguém, cara, eu preciso de uma autorização, é o que Deus tá pondo no meu coração, tá pondo no meu caminho, eu vou lá fazendo. E aí ele falou, cara, vai lá, Deus abençoe, que o Senhor ajude você. E eu fiz essa reunião 4 anos e meio. E aí a gente andou por vários lugares em Ubatuba. E aí eu fui aprendendo muita coisa, a gente foi vivendo muita coisa. E assim, foi onde eu tive mais um boom ali do chamado, daquilo que ecoa no meu coração. E aí daí a gente já faz 3 anos um culto chamado Culto para o Filho Pródigo, culto de resgate, onde a gente faz um culto com uma palavra direcionada para o filho pródigo e uma palavra direcionada para o filho que está perdido dentro da casa. E a gente faz uma consagração no monte.
enfim. Então são coisas que o Senhor vem pondo no meu coração, chamados, aquilo que ecoa no meu coração e na minha alma, eu vou e ponho em prática. E aí eu me comporto como um escolhido, né? Eu tenho certeza que um monte de pessoas aqui nessa live aqui tem um chamado de Deus no coração. Mas sabe qual que é a diferença entre você ter um chamado no seu coração e aquele cara que você fala, esse cara eu vejo que ele nem tem tanta capacidade de fazer algo, mas ele faz. A diferença é que ele faz e você não faz. E quando você não faz, Deus não deposita aquilo que é necessário em você para que aconteça. Entende? Eu estou falando aqui do chamado de Deus, algo que o Senhor vai pôr no seu coração. Então, enquanto você não se posicionar naquilo que queima no seu coração, você não vai ser capacitado por Deus para fazer aquilo. Por que você acha que Deus vai pôr algo, uma capacidade aí sobrenatural sobre você? Para quê? Para você ficar em casa, para você ficar, trabalhando? Você tem que se posicionar naquilo que queima no seu coração para que você venha ser capacitado por Deus para fazer. Deu para compreender aí, gente? Certo? Então, a partir de hoje, sobre essa palavra, se posicione naquilo que queima no seu coração. Se posicione. Porque a partir do momento que você se posicionar, você vai ser capacitado para fazer. Não é fácil. Não é fácil, porque é uma coisa muito individual. É uma coisa que você vai chegar, vai falar do seu chamado para algumas pessoas e elas vão falar, cara, você está viajando. Que isso aí tá fora da palavra, isso aí tá fora da visão, isso aí não é de Deus e por aí vai. Então tem todas essas situações que você vai encarar para se tornar um escolhido. Em João 15:16, o Senhor fala assim, eu vos escolhi. Aí depois ele fala, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então o Senhor, ele escolheu a gente, né? Ele escolheu a gente, chamou a gente para que a gente vá e dê fruto. Então tem muita gente que Deus chamou. Chamo Priscila Fernandes, chamo Fá Ubatuba, chamo fulano, chame Beltrano, mas você só foi chamado, mas você não se posicionou como escolhido. E aí nada acontece. Porque Deus te escolheu para que você vá e dê fruto. Quem que tem que dar o fruto? O versículo vai, eu te escolhi para que vades e deis fruto. Então o Senhor nos escolheu, mas quem dá o fruto é a gente. Quem acredita na promessa é a gente. Quem se posiciona é a gente. Quem vai pôr a mão na massa é a gente. Então tem muita coisa na sua vida que está parada porque você não se posicionou. Você só escutou, recebeu uma promessa. Eu nunca fiz uma live, nunca falei assim pelo celular. É até estranho, porque parece que eu estou falando para mim mesmo. Um negócio doido. Mas quando a Chau me convidou, se eu não venho, eu não ia viver isso. Se eu não me posiciono. Entende? Então, eu tenho certeza que você tem um chamado no seu coração e quem não tiver, o Senhor vai pôr. E eu acredito muito que você pode viver esse novo de Deus na sua vida. Eu queria deixar um versículo aqui também, Jeremias 1:5. Olha que interessante o que o Senhor fala para Jeremias, um outro profeta também, da nação de Israel. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Olha que coisa maluca. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Quer dizer, Jeremias 1, estava começando o ministério de Jeremias. Primeira página do livro de Jeremias e o Senhor fala para ele, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Pensa na loucura. Antes de Jeremias ser formado no ventre da mãe dele, o Senhor escolheu. Aí eu quero imaginar aqui, Vamos lá imaginar. Quem não concorda, abre a comporta e deixa sair. Mas assim, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. A gente estava lá com o Senhor em espírito, de alguma forma, eu não sei como isso, mas
o Senhor chegou lá e falou, quer saber? Deixa eu pegar aqui Lucas Cordeiro aqui, ó. Entrou aqui. Vou pegar o Lucas Cordeiro aqui. Pá! Pegou o Lucas Cordeiro lá. Olha, eu te escolhi, Lucas Cordeiro. E agora eu vou pôr você dentro do ventre da sua mãe. Porque é isso que o versículo fala. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Então ele foi, pegou o Lucas Cordeiro, colocou dentro do ventre da mãe dele. E antes dele nascer, eu o separei. Então, dentro do ventre, o Senhor já foi separar ele. Quer saber? Eu já vou pôr um chamado dentro do coração dele. Então, o Senhor te escolheu lá do mundo do Espírito, pôs dentro do ventre da mãe, e dentro do ventre da mãe o Senhor falou, cara, eu vou pôr esse chamado no coração dele, ó. O coração dele vai queimar por isso. Oh, glória, vai queimar por isso aqui, ó. Ele vai fazer tantas e tantas coisas, mas no fim o coração dele vai queimar por isso. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, o seu coração queima por alguma coisa, porque foi algo que o Senhor pôs lá no ventre da sua mãe. E eu o separei e o designei profeta às nações. No caso aqui, Jeremias, ele, assim como Isaías, ele ia profetizar a nação. Então, o Senhor escolheu, separou ele para ele profetizar para a nação de Israel. E um dos nossos primeiros chamados é profetizar Jesus para as nações. Porque quando o Senhor foi elevado aos céus, ele deixou essa ordem, né? Ide anunciar o Evangelho a todas as nações, todas as línguas. Então, assim, isso é uma coisa que precisa queimar no nosso coração. A princípio cara, eu preciso falar de Jesus. Eu preciso anunciar esse Deus que mudou a minha vida, esse Deus que fez isso, fez aquilo. E aí eu tenho certeza que depois o Senhor vai começar a acrescentar os chamados que Ele tem para você, assim, sabe aquela coisa individual que você fala e ninguém acredita, mas você fala, cara, eu sou o cara que acredito nesse barco que a gente vai chegar do outro lado lá e eu vou começar a remar. E aí você vai começar a remar, aí o outro vai começar a acreditar também, vai começar a ajudar você na remada. E aí daqui a pouco você vai ver que você não está sozinho nesse chamado, tem mais pessoas remando e o barco vai indo. E daqui a pouco você chega lá e você fala, cara, não é que eu cheguei mesmo? Não é que aquilo que queimava no meu coração aconteceu? Porque você se posicionou. E aí eu queria deixar aqui algo rápido aqui. Aonde você está? Chamado ou escolhido? Como você tem se posicionado? E isso é uma pergunta. Aonde você está hoje? Você está na posição de chamado? Como eu já falei antes, a posição de chamado você já entendeu que o Senhor te chamou para algo. Deus te chamou para algo, para alguma coisa, para fazer algo. E aí você está aí, cara, eu acho que eu estou na posição de chamado, cara. Eu já compreendi, eu já tenho algo no meu coração que queima. Eu já entendi que eu nasci para fazer alguma coisa. Então, beleza, você está no chamado de escolhido. E a outra pergunta é, como você tem se posicionado? Aí essa aqui já é uma pergunta que te puxa para um lugar maior. Você está chamado, mas você tem se posicionado como um escolhido? E como que vocês imaginam que é um posicionamento de um escolhido? Alguém poderia citar alguma coisa aí, rapidinho embaixo? Como que você imagina que é um posicionamento de um escolhido? Vou ver se alguém põe alguma coisa aí. Bom, vamos lá. Posicionamento de um escolhido, gente, é quando Jesus fala assim, ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Um escolhido, ele não tem escolha. A Chau fala bastante isso aqui pra gente. Um escolhido não tem escolha. Então o chamado, ele vai começar a consumir você. Aquele desejo no seu coração vai queimar. Vai chegar uma hora que você vai falar, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. E aí você vai entrar nesse chamado, e esse chamado
ele vai, entre aspas, assim, matar você. Matar você, eu falo, nas suas vontades. Porque, por exemplo, Deus te deu um chamado aí de você falar com, dar um exemplo aqui, pessoas de rua, vai. Você tem seu coração queima para você falar com pessoas de rua, falar sobre Jesus, fazer algum projeto para ajudar os caras e tal. E aí você fica relutando, mas aí você fala, cara, eu vou fazer. A partir do momento que você for fazer isso, muitas coisas na sua vida vai ter que ficar para trás, porque aquilo vai consumir teu tempo. Né? Você vai ter que se aperfeiçoar, você vai ter que fazer alguns cursos para entender como que os caras pensam e tal. Então aquilo vai começar a tirar o seu tempo. E aí entra nesse versículo que o Senhor fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí você vai ter que renunciar. Olha o Tiagão aqui, ó, me ajudando. Ô, glória. Você vai ter que renunciar, provavelmente, à sua vida para fazer o chamado de Deus. E não é fácil. Nem um pouco. Não é fácil. Mas se você estiver cheio de Deus, se você estiver posicionado no Senhor, no Espírito do Senhor, Ele vai te capacitar e você vai falar, cara, eu não consigo mais viver sem fazer isso. Porque o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai mudando você. Ele vai mudando você. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor tem falado muito comigo sobre a seara é grande e poucos são os ceifeiros. O Senhor falou comigo esse versículo há umas 3 semanas atrás. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, é verdade. Hoje eu vou andando pela rua, eu vou vendo algumas coisas e eu fico olhando e eu falo, realmente, cara, a seara é grande e poucos são aqueles que trabalham nela. Você vê igreja por tudo quanto é lugar, você vê hoje o evangelho sendo expandido pela internet, pela rua, por tudo, você vê ali tudo acontecendo, a igreja de Deus se posicionando, mas você passa assim, olha para o mundo e fala, cara, ainda é pouco, porque a seara é muito grande, tem muita gente. Eu tô com o Tiagão aqui, ó, Tiagão Barreto aqui, a gente tá preparando um Forja Homens, né? Um Forja Homens, vai ser uma imersão para os homens aqui em Ubatuba. Enfim, a gente vai anunciar depois. Mas é algo que é super necessário, que eu olho assim e falo, cara, a seara é grande, precisa ser falado isso. Aí você vai falar com o pessoal na rua, os homens, né, os homens ali, que a gente vai fazer algo para eles, e eu falo com alguns amigos meus, e os caras falam, cara, Digley, é necessário isso, cara. Nossa, vai ser quando? Vai ser isso. Então, você vê que a seara é grande. Tem muita coisa para ser feito, tem muito trabalho, mas poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que se posicionaram. Aleluia, porque muitas vezes você acha que a seara é grande e é a igreja que vai fazer, mas a igreja é você. O ajuntamento ali é só para te equipar, para a gente crescer um pouco mais, adorar a Deus junto, escutar ali uma palavra junto, ser direcionado por uma liderança ali, se ela for saudável também, né? Porque tem muitos controladores aí. Mas a igreja serve mais. O trabalhador da seara é você. E se você não se posiciona como um trabalhador da seara, Deus vai trabalhando com outros e aquilo que você foi chamado para fazer está lá parado. E aí os outros trabalhadores vão e aquela parte da seara ela não acontece e aquelas vidas ali morrem porque você não se posicionou no seu chamado, você não se comportou como um escolhido. E sabia que Deus vai cobrar isso de você? A palavra tá começando a tomar um rumo mais sério agora, né? Você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado por aquilo que queima no seu coração. Porque a gente leu aqui em Jeremias, né? Antes da gente nascer, o Senhor nos escolheu, no ventre o Senhor formou e pôs no nosso coração um chamado. E aí você aceitou Jesus, você cresceu, você começou a compreender, hoje você talvez já é adulto, mas você ainda está lá no seu chamado, está lá esperando Deus fazer alguma coisa. Sendo que na verdade quem tem que fazer é você.
E aí o Senhor fala uma parábola sobre os talentos, né? Que o Senhor dá um talento para um, 2 para outro, 3 para outros, tem um que multiplica, o outro também multiplica e tem um que esconde o talento. Acho que você já ouviu essa parábola algumas vezes. E aí o cara pega aquele talento e fala, quer saber, cara, eu sei que o Senhor Senhor, o Senhor é um Deus que cobra, eu sei que o Senhor é um Deus que faz acontecer onde não poderia acontecer. Então eu vou guardar o meu talento aqui, para quando o Senhor voltar eu devolvo a ele, só um talento. E o Senhor não se agradou com esse que fez isso. O Senhor se agradou com os outros que multiplicaram, mas com esse o Senhor falou, cara, você é um servo inútil. Você é um servo infiel, porque você sabendo o que eu posso fazer e não fez, eu vou pegar o teu talento e vou dar para outro, e você eu vou lançar, ele fala, nas trevas exteriores, que seria o inferno, né? Então o Senhor está falando para nós crentes, né? O Senhor está falando para nós que temos um chamado, que se você não desenvolver isso, se você não pôr isso para fora e multiplicar, você vai ser cobrado. Então assim, eu queria deixar essa palavra ao coração de vocês nessa manhã, sobre chamado e escolhido, né? Mateus 22, 14, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse foi o tema da nossa palavra. Então, aonde você está? No chamado, ou você já está se posicionando como alguém escolhido, alguém que já compreendeu e falou, cara, eu vou fazer isso que está dentro do meu coração? Eu queria deixar essa reflexão na vida de vocês, queria orar. Tem alguns amigos meus aqui na live, aleluias, queria orar pela vida de vocês, porque eu sou um cara que eu gosto de orar, eu acredito muito no poder da oração. E, glória, eu creio que hoje o Senhor pode, através dessa palavra, despertar você para algo. Despertar você para um novo de Deus na sua vida, de cristão. Aleluia, porque o mundo precisa de verdadeiros cristãos. Sempre teve os falsos. Sempre. Sempre teve os falsos. Mas a palavra fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. É dos filhos. A criação não anseia pela manifestação da igreja A, B, C e D. A criação anseia pela manifestação dos filhos. Muitas vezes você tá esperando a sua igreja se manifestar para algo. Está esperando a sua liderança se manifestar para algo, sendo que Deus espera você como filho se manifestar. E aí se for através da igreja, se for através do ministério, glória a Deus por isso. Eu estou falando mais assim porque foi o meu despertar foi fora da igreja. Foi algo que eu fui falando, mas faz lá então, Edgley, faz você. E aí eu fui fazendo. Então eu acredito que eu tenho mais essa liberdade de falar que, se não estão te apoiando, não seja rebelde, tá? Mas se não estão te apoiando, e se Deus falou, vai lá e faz, cara. Que Deus vai acrescentar aqueles que vão estar com você, Deus vai tirar aqueles que não estão, e você vai ver o negócio desenrolar, que nem a gente mais pentecostal fala, né? Você vai ver o manto desenrolar. Aí você vai falar, cara, que da hora, que louco. E aí você vai ver quanto você vai crescer dentro disso. Demorou, gente? Vou orar pela vida de vocês e depois eu deixo vocês com a chave aqui. Glória a Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu acredito muito no poder da Tua palavra, Senhor. Aleluias. Eu acredito que o Senhor pode fazer através de nós. Glória. Eu acredito no Teu chamado, naquilo que o Senhor já pôs no nosso coração. Eu acredito que, Pai Santo, o Senhor pôs algo no coração de cada um nessa live, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, visita o coração, Pai, dessas pessoas agora. Faz a Tua obra, toca, Senhor, em nome de Jesus, naquilo que é necessário.
Oh, glória, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu chamado, Pai, queime no coração deles mais e mais a partir de hoje, Pai. E que o Senhor dê entendimento, Pai, que eles são também escolhidos, Pai. Que o escolhido se posiciona, que o escolhido, Pai, Deus procura, Pai, crescer, que o escolhido procura, Pai, o Senhor como centro, que o escolhido, Pai, procura deixar de lado toda a vontade da carne, Pai, em nome de Jesus. Ei, Deus poderoso, Espírito de Deus, põe o posicionamento no coração, Pai, dessas pessoas, põe o desejo de crescer, Pai, no chamado. Deus, equipa eles com as ferramentas espirituais, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Visita cada um, Pai, cada um agora, Pai. E, Senhor, cuida, Pai, da família, guarda a casa, guarda o emprego, Pai, guarda tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem os abençoado, Pai, e que o Senhor continue à frente desse projeto, que o Senhor continue capacitando a Chau, Pai, capacitando ela, Pai, a direcionar mulheres. Oh, glória, aleluias, porque isso foi um chamado que o Senhor pôs no coração dela e hoje ela tem se posicionado diferente, Pai, nesse chamado. E que o Senhor continue sendo o nosso Deus, Pai, que o Senhor continue sendo aquele, Pai, que vai conduzir todo esse dia, Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. E que o teu anjo, Pai, meu Deus, que o teu anjo, Pai, confronte, Pai, todo o poder das trevas contra nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Oh, glória. Nayasai. Você é protegido pelo anjo do Senhor. Aleluia. Oh, glória, porque você não nasceu à toa. A palavra fala que o Senhor nos escolheu quando nós éramos dele lá. Nós estávamos com ele. O Senhor já nos escolheu. No ventre da nossa mãe, o Senhor já pôs um desejo no nosso coração. Então o Senhor está te guardando hoje e sempre, em nome de Jesus. Não deixe que o pecado afaste você de Jesus, não deixe que o pecado tire você da presença de Deus. Oh, glória, meu Deus, dentro de você tem um Espírito de Deus, aquele que te ajuda. Sabe aquela vozinha que fala lá no fundo do seu coração? Não faz. Sabe aquela vozinha que te ajuda? É o Espírito de Deus que está dentro de você. Ele te capacita, ele te ajuda em tudo aquilo que for necessário. Mas primeiro você precisa crer, primeiro você precisa se posicionar, e aí você vai ver que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus, gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado por vocês me escutarem aí. E eu chamo a Chau agora para assumir o resto da live. Valeu? Deus abençoe, gente. Eita glória. Bateu aí? Como que foi? Fala pra mim aí se essa mensagem, se o que o Edgley falou aqui, se tocou no coração de vocês. Fala assim, tocou no meu. A Fabi falou confirmação do culto de ontem, glória a Deus. Amém, Senhor. Enquanto a Edgley estava orando aqui, eu tirei um versículo, caiu em 2 Timóteo 2, no versículo 19. Que fala assim, ó, todavia o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo. O Senhor conhece os seus. Aparta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. O que ele está falando? O Senhor conhece os seus. Afasta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se alguém se purificar dessas coisas, o que é purificar? Se limpar. Será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Olha que lindo isso. Aqui o Senhor está falando, assim como o Edgley falou, que Deus está nos chamando, porque você vai dar conta daquilo que Ele te deu. Você vai ter que prestar conta. Vai chegar um tempo que o Senhor vai estreitar, lembra que eu falei sobre isso? A estrada, porque a porta é estreita. E Ele vai falar, e aí, o que você fez com aquilo que eu te dei? Eu dei um dom para cada um. O que você fez com o dom que eu te dei?
Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor. Imagina você sendo purificado, limpo, e sendo usado como um vaso de honra, útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Posicionamento. Confirmação do culto de ontem, como bateu, segunda vez desde que começou o devocional. Preciso me posicionar, todos nós precisamos. Em algum nível, em algum grau, de algum jeito, todos nós precisamos nos posicionar. Quem falar assim, nossa, eu já tô super, hiper, mega posicionado, volta, senta na cadeirinha da humildade. Porque existe alguma área da sua vida que você não está se posicionando. Porque é humanamente impossível você estar 100% posicionado em tudo. Se alguém está, por favor, me ensine como. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. A gente não é perfeito, a gente não dá conta de tudo. É impossível abraçar o mundo, abraçar tudo. E quem está nessa postura de que eu estou 100% posicionada em todas as áreas e está tudo bem, você está no orgulho. Seu orgulho precisa ser quebrado. Você precisa sair desse lugar. Porque nesse lugar o Senhor não trabalha. Não tem espaço para Deus no orgulho. A gente precisa voltar 3 casinhas, sentar na cadeira da humildade, e falar, Deus, eu preciso de ajuda. Porque existem áreas da minha vida que eu não consigo me posicionar. Às vezes a sua falta de posicionamento é falta de você saber dizer não para as pessoas. É falta de você saber estabelecer limites. É falta de você dizer até aqui. É uma coisa que eu falo muito que a gente precisa aprender. A passagem de Jesus aqui na Terra já foi um ensinamento do que a gente pode, não pode, deve, não deve. Na verdade, a palavra fala: tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Jesus falou: ame a todos, mas não é andar com todos. Então, existem mesas que você vai sentar, mesas que você não vai nem passar perto, mesas que você não deve nem olhar, porque só de olhar para aquela mesa você já está pecando, você já está errando. E a gente precisa discernir, só que para isso a gente precisa estabelecer limites. Você precisa saber com quem você está fazendo uma aliança. Antes de Aí começa a tosse. Antes de começar a live, a gente estava conversando sobre isso. Sobre valores pessoais, sobre alianças, sobre o porquê que nós 4 aqui, a gente se dá tão bem. Nós 4, eu, a Rafa, o Edgley, o Thiago, por que a gente se dá tão bem? Porque os valores são parecidos. A gente tem valores iguais, a gente fala a mesma língua. O que é certo, o que é errado. Então é uma aliança saudável para todo mundo. É uma mesa na qual a gente senta e o assunto não são outras pessoas. O assunto é Deus, o assunto é evolução, é crescimento. Agora tem mesa que você está sentando, não sei para quem é, mas é mesa de fofoca, é mesa de um falando mal do outro. E aí você fala assim, não, mas enquanto eles estão ali fofocando, eu não falo nada. Eu tô quieta. Eu não participo da fofoca. Gente, tá balançando a mesa aqui. Eu não participo da fofoca, eu não falo nada. Só de você estar sentado aí, você já tá participando. Quem aqui já viveu isso? Você sai com um grupo de amigos, aí vocês saem pra comer e vai dividir a conta. Aí fulano fala assim, mas eu não comi nada. Filho, eu só bebi uma água. Sentou na mesa,
a conta dividiu. Sentou na mesa dos escarnecedores, você já faz parte deles. Não vem achar que, não, mas é porque eu sou... Não, tá sentada junto? Então tá junto. É o tempo de avivamento, de dons, e é o tempo em que o Senhor está nos chamando para responsabilidade. Deus está te chamando para um lugar de posicionamento e responsabilidade. Você precisa escolher se você vai continuar sendo uma menina ou se você vai começar a se comportar e agir como uma mulher adulta, posicionada, de adulto para adulto. Eu sei o que eu quero ou eu não sei o que eu quero, mas eu vou me posicionar. Senhor, eis-me aqui. Toque em mim, muda o meu caráter, muda a minha índole. Kelly, quando isso acontece na mesa dos sogros, me incomoda demais. Levanta e sai. Por quê? Porque a tua família é o teu marido. A palavra já fala, o homem se juntará à sua mulher e eles se tornarão uma só carne, um só corpo, um só espírito. A gente precisa entender que a partir do momento que a gente casou, saiu de casa, foi viver a vida, o sogro, a sogra, o irmão, a mãe se tornou parente. A tua família é o teu marido. Gente, eu vou ali rapidinho, tá bom? Levanta e sai. Quantas vezes eu já me levantei? Quantas vezes eu com o Thiago, a gente já se levantou, a gente olhou um pra cara do outro e falou, eita, aqui não cabe. Isso é posicionamento. Só que por que a gente não faz isso? Porque aí entra a necessidade de aprovação, de aceitação, o que vão pensar, o que vão falar, o que vão achar. É por isso que Deus já deu uma palavra assim, ó. É melhor agradar a Deus do que aos homens. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Só que para assumir esse lugar, a gente precisa ser curado. A gente precisa o quê? Entrar no secreto. Deus, eu não sei estabelecer limites das pessoas. Eu não sei falar não para as pessoas. Senhor, eu tenho uma necessidade de aceitação. Eu quero ser aprovada. Eu quero ser vista como boa. Eu quero que as pessoas olhem para mim. E eu tô cansada de ser assim. Bom dia, meu amor. Por favor, muda o meu caráter. Vem cá, filho, dá bom dia. Vem cá, dá bom dia. Olha, gente, quem chegou. Quem acabou de acordar. Fala bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Filipenses 2, 7, 8. Então, posicionamento. Tá vendo como que a gente precisa de posicionamento em todas as áreas da nossa vida? E assim, isso é pro resto da vida. Enquanto você estiver vivo, você vai precisar se posicionar. Porque enquanto você faz o caminho para se posicionar, o inimigo se levanta para que você fique parado na sua zona de conforto. Então, quando você olha e fala assim, não estou enfrentando luta nenhuma, tá tudo bem na minha vida, nenhuma aprovação, nada acontece, você precisa olhar, porque você está na zona de conforto. Você está exatamente onde o inimigo quer que você esteja. Priscila, quando entendemos a necessidade de nos posicionar diferente, Deus nos encoraja a mudanças, isso mesmo. Porque é Ele, gente, é pela graça dEle. Nós não somos merecedores, não somos capazes. Dependemos 100% da vontade, da graça, da misericórdia e dEle. É só por Ele.
Então eu espero que o Senhor tenha falado no teu coração hoje, porque assim, de nada adianta você tá aqui, Deus usar a Rafa, usar o Edgley, me usar pessoas lá fora, usar o pastor da tua igreja. E aí tem gente que fala assim, nossa, a mesma palavra do culto de ontem está sendo repetida hoje. Isso se chama confirmação, é Deus confirmando aquilo que Ele já falou no teu coração. E você pegar tudo isso e não fazer nada. E a live acabar e você, tá bom, ouvi, Deus, deixa eu continuar vivendo a minha vida. Deixa eu continuar seguindo e fazendo o que eu já faço e não fazer nada com isso. E aí depois entrar no quarto, Senhor, nada acontece, a situação não muda, as coisas não mudam. E Deus está assim, minha filha, precisa doer mais. Não doeu o suficiente. Na minha área, falando aqui do meu trabalho, como mentora e hipnoterapeuta. Quando tem gente que vem e a pessoa conta toda a vida dela e tá vivendo o caos, tá vivendo no lamaçal, a vida tá destruída assim, ó. Eu olho e falo, meu Deus, como essa pessoa ainda tá viva, vivendo tudo isso. Aí eu falo pra pessoa assim, olha, existe um caminho e o caminho é esse aqui. Aí a pessoa, ai, eu acho que eu não consigo, acho que não é o momento, acho que eu não quero. Aí eu fico assim, não doeu o suficiente. Eu olho e falo assim, cara, eu não daria conta, eu já teria pedido socorro. E a pessoa, tá, eu não quero socorro ainda. Por quê? Porque não doeu o suficiente. Na minha visão, tá o caos. Mas pra ela dá conta ainda. Ela apanhou pouco, ainda tem que apanhar mais. É forte, né? Mas é assim que funciona. Será que você precisa apanhar mais? Ou será que você já chegou no seu limiar de dor que você fala assim, chega. Agora chega. Eu vou mudar isso aqui. Eu vou sair desse lugar. Exatamente. Eu tô pedindo para Deus me apresentar seus amigos, pois estou sentindo que há meses estou sentada, mas não, as mesas não estão edificando. Saia da mesa. Se a mesa não edifica o teu espírito, se levante e saia dessa mesa. Fique só, mas não sente na mesa dos escarnecedores, porque não tem como servir a dois senhores. Ou não tem como você sentar na mesa dos escarnecedores e querer sentar na mesa com Jesus. Não dá. Você precisa se posicionar. Senhor, eu abro mão dessa mesa que não edifica. Sento na mesa sozinha. Sozinha não, com Jesus. Sento na mesa contigo. Mas eu não vou continuar naquela mesa dos escarnecedores. Eu preciso dizer não. Eu tenho pena e estou pagando o preço. Não tem pena não. Isso é desculpa. Vocês vão falar assim, Chau, como que você fala assim? É a verdade, porque eu preciso tirar vocês desse lugar que eu sou muito boazinha, que eu tenho pena dos outros, é por isso que eu não digo não, porque o meu coração é muito bom. Se o seu coração fosse tão bom assim, você não teria pena. Como assim, Chau? Porque como que você tem pena das pessoas e não tem pena de si mesmo? Que coração bom é esse? Que coração bom é esse? Não, gente. Isso aí se chama vitimismo. Isso aí se chama desculpa para continuar fazendo exatamente o que eu faço. Eu fico no papel de vítima. É porque eu sou muito boa, por isso que eu não me posiciono, por isso que eu não falo não. E aí as pessoas me machucam, as pessoas maltratam. E aí eu me coloco no papel de coitadinha, porque as pessoas passam a perna em mim. E aí eu falo assim, é porque eu sou muito boa, por isso que as pessoas passam a perna em mim. Não, não é porque você é muito boa, não. É porque você não quer olhar para si mesma. Não quer olhar para sua necessidade de aceitação e aprovação. Não quer olhar para sua arrogância. Não quer olhar para o seu egoísmo.
não quer olhar para suas feridas. E aí, a nossa mente ela é estratégica, ela arruma um jeito de dar uma desculpa pra gente continuar fazendo aquilo que a gente já faz. Porque o dia que o seu coração for bom, o dia que você falar assim, cara, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou tão boa que eu cuido de mim. Eu sou tão boa que eu não deixo as pessoas me machucarem, sabe por quê? Porque eu sei de quem eu sou filha. Eu sei que eu sou filha de um Deus. A minha identidade está firmada em Cristo. E Ele fala que eu sou a menina dos olhos dele. Ele me coloca debaixo das asas dele e Ele me protege. E se Ele cuida de mim, se Ele me protege, eu não vou deixar qualquer pessoa chegar na minha vida e me maltratar. Porque eu sei de quem eu sou filha. Então, um coração bom cuida de si, para depois cuidar dos outros. O coração que está cuidando só dos outros e não cuida de si, está só se enganando. Está mentindo para si mesmo. Aprender a se posicionar não é não, sem ter que dar explicação. Justamente, você não precisa explicar nem se justificar para ninguém. Deixa eu falar uma coisa para vocês pra gente encerrar. Todo mundo é adulto. Nós estamos falando de adultos para adultos. Você é adulta, responsável pelas suas escolhas, responsável pela sua vida. E todo mundo dá conta. Todo mundo dá conta. É muita arrogância a gente achar que as pessoas precisam da gente. Vocês não precisam de mim. Ai, como assim? Não precisam de mim. Vocês são adultas. Vocês tomam a própria decisão de vocês e vocês dão conta de resolver o BO de vocês. Ah, mas eu preciso. Então você ainda é uma menina. Você não cresceu. Você não amadureceu. Você tem codependência das pessoas. Nós podemos nos ajudar uns aos outros. Agora, depender do outro, aí já é outra coisa. Aí entra naquela situação assim, ó. Eu só vou na igreja se meu marido for. Eu só busco a Deus se a fulana buscar. Ah, eu só faço quando alguém faz também. E aí você usa isso como desculpa? E aí se a outra pessoa cai, você cai junto com ela. Porque você tá indo só quando ela vai. Você faz só o que ela faz. Não. Vamos clamar ao Senhor por amadurecimento. Pai, eu vou fazer, independente se o outro fizer ou não. Pai, eu vou buscar, independente se o meu marido buscar ou não. Até porque a salvação, ela é você e Deus. Amém? Sinto que é o suficiente para hoje. Um beijo grande para vocês. A gente se vê amanhã às 7 da manhã. A live fica salva no YouTube, no canal. É só pesquisar lá, vai estar lá daqui a pouco, eu já vou baixar aqui. E você pode assistir novamente e pode também encaminhar para alguém, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus e até amanhã.